Muito bem, mais uma nova edição do programa Painel Alagoas, aqui na TV MAR, canal 525 da NET. Hoje não é diferente, mas um vereador eleito, empresário, e ele vai falar qual é o seu ramo, né? Mas a importância aqui é a sua avaliação. Tudo bem, Leonardo Dias? Como vai, pastor? Tudo bem? Como é que vai? Surpresa para uns e para outros não. Quem é o senhor? Bom, vamos lá. Eu sou um empresário, né? Eu tenho 8 anos, 9 anos já com empreendimento. Tive, quando era mais novo também, algumas outras empresas na área de internet, né? Hoje eu trabalho com comércio de alimentos, né? Tenho uma sorveteria ali na praia e me engajei politicamente há 6 anos. Né? 6 anos a gente fundou o Movimento Brasil, que fez todas as manifestações do impeachment da presidente Dilma. E também fundei o Alagoas contra a Doutrinação Escolar, que é um outro movimento que trabalhou contra a ideologia de gênero, né, que também foi responsável pela aprovação do Escola Livre, né, que é o projeto Escola Sem Partido a nível nacional. E, enfim, me engajei politicamente e a candidatura, na verdade, terminou sendo uma consequência do trabalho que a gente fez como ativista político. Então, são 6 anos que a gente já faz esse trabalho no cenário político local e agora vamos fazer do outro lado da mesa, né? Que a gente sempre teve uma necessidade muito grande de ter voz dentro do plenário. Então, muitas vezes a gente ia na Câmara questionar algumas medidas, até mesmo o aumento do número de vereadores, por exemplo, foi uma das medidas que nós questionamos lá dentro. E tínhamos muita dificuldade por não ter uma interlocução boa, né, uma pessoa que representasse aquilo que a gente defende lá dentro. E agora a gente conseguiu entrar, né, a gente teve 3.777 votos, conseguimos ser o segundo vereador mais bem votado dentro da legenda. Quem é o primeiro? O Zé Márcio Filho. Vocês são da legenda do deputado federal Marcos Beltrão. Isso, do PSD. Isso. Fizeram 3. Fizemos 3 vereadores. O primeiro, o Zé Márcio. O Zé Márcio teve quantos votos? 5.000 e alguma coisa. Eu não vou me recordar bem a... O segundo foi o senhor, quanto? O segundo, 3.777. Esse número o senhor não esquece, não. Não esqueço. O terceiro foi João Catunda. João Catunda. Quanto? Foram 9 votos a menos do que eu. Um pouquinho, praticamente empate. Foi casadinha, foi? Foi não. Mas foi bem parecido. A votação muito próxima. Muito próxima, né? 9 votos, né? 9 votos. E realmente foi uma eleição atípica, totalmente diferenciada. Mas qual foram as suas propostas nessa caminhada? Só atingiu todos os bairros? Veja, o meu público, assim, ele é disperso, né? É um público mais de cunho ideológico, de representatividade de pensamento, né? De acreditar em livre mercado, nos valores cristãos, nos valores da família, né? Então, são as bandeiras... contagiado, né? Contaminado. A gente não tem como saber, assim, se você me perguntar assim, quantos votos você tem em cada área, é difícil a gente mensurar isso, né? Porque está espalhado, né? Então, assim, são votos conscientes, né? Então, não tem uma liderança. Então, se você perguntar, você né? tem alguma liderança de bairro? Não tenho liderança de bairro. Né? Então, não tenho como saber exatamente. A gente sabe depois que aconteceu a votação. Aí a gente vai conseguir ver cada sessão, quantos votos a gente teve, né? Então, assim, há uma predominância mais aqui na área da parte baixa da cidade, mas a gente foi bem votado, graças a Deus, na cidade inteira, que é fruto do próprio, vamos dizer assim, da própria mentalidade que vai mudando das pessoas, na conscientização, né, da importância de não vender o voto, da importância de escolher uma pessoa que representa aquilo que as pessoas acreditam. Né? Então, o brasileiro tem mudado um pouco, né, esse meio um modo de votar. E nessas eleições isso já ficou muito claro. Gente com muita estrutura, com muito serviço prestado. Com muitos mandatos, tendo votação baixa, né? Então, assim, mesmo os que se elegeram caíram muito, né? O número de pessoas que votaram. O senhor percebeu que uma revolta popular, né? Eu acho que para mim isso ficou muito claro, né? Pelo número da abstenção de nulo e branco, isso está muito claro. Né? As pessoas não se sentem representadas, tem uma carência muito grande, né? de encontrar pessoas que você vote de forma consciente. Qual o momento que o senhor percebeu na sua campanha que o senhor disse, agora eu acho que eu tenho chance? Uns 4 dias antes, 3, 4 dias antes foi. Qual foi o sintoma? Foi a quantidade de gente que estava pedindo voto para mim. Né? Então, pessoas que eu conhecia diziam que tinham pessoas que eu não conhecia que pediam voto para mim. Então, quando isso começou a tomar uma dimensão muito grande,
né, de pessoas que saíram dizendo, olha, minha família inteira vai votar com você. Pode dizer, olha, o fulaninho me pediu voto e eu não sabia mais quem era esse fulaninho. Então a gente conseguiu furar, né, o que a gente chama de bolha, né, e aí realmente nos últimos 3 dias eu senti que a gente tinha boa possibilidade de chegar. Eu sempre acreditei que a gente disputava, né, então assim, a gente tinha condições de disputa. Pelo novo formato da eleição, né? Voto a voto, né? Isso, e assim, a chapa ela foi construída com pessoas que pudessem disputar. Né? Então você tinha um puxador, que era o Zé Márcio, né, que já era vereador de mandato e tinha um histórico de uma votação muito boa, e tinham os outros todos ali brigando pela segunda e pela terceira vaga. Foi uma e a chapa votação construída... dele poderia ser mais. Bem mais, né? Assim, ele teve, se eu não me engano, 9.000 votos, eu acho, na última. Né? E caiu aí para perto de 6.000 votos, 5.800, acho que foi isso. Quase a metade dos votos, mas isso foi um comportamento geral, né? As eleições surpreenderam. Para quem tinha um tamanho, a pancada... Foi grande, Foi grande. Para quem não tinha um tamanho, como o seu tamanho foi crescendo na proporção da sua candidatura. Em 2016 eu fui candidato, eu tive 2.086 votos. Né? Então, dei uma testada nas urnas para ver como é que seria. E dessa vez foram 3.777. Então, assim, realmente cresceu. Mas cresceu porque a representatividade cresceu também, né? Então, assim, foram outras pautas que foram agregadas no trabalho do ativismo político. Então, houve realmente um crescimento do meu nome em torno dessa direita que nasce, né? Desse pensamento mais conservador que eu represento. Né? Então, houve um crescimento nos últimos 4 anos significativos nisso, né? Inclusive com a eleição do Bolsonaro. A própria eleição do Bolsonaro foi um reflexo desse encontro das pessoas com um pensamento diferente do que vinha. Né? O senhor continua ainda Bolsonaro? Continuo. Eu acho que o Bolsonaro tem erros e acertos, como todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo acerta e erra. Claro. Né? Mas eu acho que o Bolsonaro ele é o melhor governo que nós poderíamos ter. Né? Em 2022 vem agora, eu não vejo nenhum outro nome também que pudesse representar de maneira mais próxima aquilo que a gente acredita. A pandemia demonstrou a gordura que o governo conservou e quando chegou o inevitável, que foi o Covid, né? Sim. O governo não cochilou. O que foi solicitado mandou em dobro. Então, interessante. E o Brasil continua ainda equilibrado. Tem suas parcelas de fraqueza de um lado, do segmento, mas a maior dificuldade do Bolsonaro é agora na eleição para a Câmara Federal. Né? E a gente percebe que ele não conhecia 100%, ele achava que conhecia 100% dos bastidores da Câmara Federal. O senhor concorda também com isso aí? Veja, a gente vive um sistema muito difícil, né? Essa governabilidade, né, que tanto se fala, ela custa muito caro. Né? Não existe governabilidade por confluência de ideias, infelizmente. No Brasil, essa é a nossa realidade. Então, a governabilidade hoje ela é garantida com um fisiologismo, com troca de cargo, com troca de emenda, com troca de coisas que não deveriam estar na mesa para que o país... Que a verdadeira política não é isso. Pois é, né? Então assim, você deixa de pensar no bem da população para pensar no seu próprio bem e só aprova as medidas que vão ser tomadas pelo Executivo se você de alguma forma for beneficiado com isso. Então, infelizmente, essa é a política que a gente vive ainda hoje no país. Agora, isso é culpa também da população, né? Porque se a nossa Câmara é assim, é porque as pessoas que são eleitas por nós são assim. Né? Então, óbvio que a gente tem a esperança de que isso mude. Agora, a gente tem consciência de que isso vai demorar. Então, o Bolsonaro está tendo que, nesse momento, ceder um pouco aquilo que ele acredita e que pensou que poderia fazer, né? Para que o país ande. Porque as pessoas estão precisando de emprego. Nós vivemos um cenário econômico ainda difícil, desde 2014, 2015. Né? O Brasil vinha se recuperando, vinha dando sinais de recuperação, e aí veio a pandemia e puxou tudo para baixo. Então, agora a gente precisa ter uma pauta econômica bastante agressiva no sentido de desburocratizar, de desregular, de fomentar o empreendimento, para que possa se gerar emprego nesse país. Né? Nós vivemos hoje aqui em Maceió, Alagoas hoje tem em torno de 16%, 17% de desempregados. Pior do que Alagoas, somente a Bahia e, se eu não me engano, o Rio Grande do Norte. Né? Então, que está um pouco acima do que isso. Sergipe, na verdade, perdão. Bahia e Sergipe.
né, que são duas administrações de esquerda que estão numa situação pior do que a nossa. Mas, assim, é muito grave. Então, a gente precisa urgentemente facilitar a vida das pessoas, para que as pessoas possam criar empregos, né? Então, o meu mandato ele vai ter essa pauta muito fortemente. Eu já tenho um projeto de lei que é baseado na MP da Liberdade Econômica, né, na Lei da Liberdade Econômica. Essa semana eu convidei o secretário de Política Econômica do Paulo Guedes, que é um amigo meu de movimento, que é o doutor Adolfo Saxida. Ele deve estar aqui presente com a gente lá na Câmara. A gente deve fazer uma grande reunião com o setor produtivo para que a gente encontre mecanismos que possibilitem a facilitação de empreender no nosso estado. E aí a gente vai do ambulante ao grande industrial. Inclusive o prefeito eleito já mostrou que vai investir muito no turismo, que sempre a gente ouvia de vários executivos, né? Sim. Eleitos na prefeitura, gestores, que é o turismo, mas ninguém nunca viu uma atitude para o turismo. O que é que o maceiense espera do seu mandato com essas aprovações para o crescimento do turismo em Maceió? O turismo é a grande indústria, né? É a nossa grande vocação. Então, é natural... Gratuitamente, a natureza. Exato, né? Então, assim, eu conheço o Brasil quase inteiro e eu digo a você, não tem lugar melhor e mais bonito no mundo do que Maceió, né? Então, assim, a gente tem essa facilidade, né? Esse dom que Deus nos deu, que é essa praia, né? Agora, a gente ainda subutiliza muito, né? Então, a gente tem muitas dificuldades ainda. Então, o turista vem, por exemplo, aqui, eu digo porque eu tenho um negócio na área turística. O turista vem para cá, passa 7 dias, mas as opções para eles se baseiam durante o dia, né? Que são as opções de praia. À noite nós temos dificuldade. A gente tem, por exemplo, o Jaraguá, que é um bairro maravilhoso, lindo, que poderia servir à noite de um grande, vamos dizer assim, ponto de encontro para o que o turista pudesse. A gente teve isso lá atrás, né? Acho que, se não me engano, foi no governo da Cátia Borne. Né? Mas o Jaraguá ele precisa ser restaurado. É uma área que tem uma vocação turística muito boa e é abandonada, né? Então, assim, a gente precisa recuperar, inclusive, a nossa cultura. Porque o turista vem para cá, ele quer ver, ele quer conhecer o nosso folclore, ele quer conhecer as nossas manifestações e isso não é explorado. Outra coisa importante em Aracaju, ali na orla, tem aquela situação de opções, né? Sim. Você quer conhecer alguns peixes, algumas coisas, você paga uma taxazinha, entra. Oceanário, pá, bonitinho ali, tem o espaço para as crianças, corrida de carro. Isso. Então, a gente vai vendo ali, deu alternativa, criatividade, que está faltando em Maceió. Também aquela questão ali do Brejal. Sim. Porque tem a lagoa, ali poderia, e foi tratado de uma Nova Maceió, né? Mas ali, para o outro lado, é turismo também, que vai para Santa Luzia do Norte. Isso. Uma balsa ali, ter lá um restaurante, Então, não é só pensar só em Ponta Verde, Cruz das Almas, mas tem a parte de baixo aqui, que pode investir. O Pontal mesmo está esquecido. Se eu tem algum projeto para aquela área ali do Brejal, que pega aquela parte todinha, os marisqueiros, né? Isso. Tem os marisqueiros que também precisam serem vocacionados, né? Em algum outro... Colocar umas barracas padronizadas, que não é caro isso aí. O que acontece, veja assim, são duas realidades, né? A questão do oceanário, por exemplo, foi uma questão que eu levantei na minha campanha. Né? Aquele ponto do Alagoinhas, para mim, não tinha que ser um deck de concreto. Né? Porque assim, a reforma que estão fazendo, que já demora, sei lá, 6 anos, 10 anos, que deu uma acelerada agora perto das eleições, mas aquilo ali era para ter sido entregue à Petrobras, né? Para que aquilo ali virasse um oceanário no Projeto Tamar. O Projeto Tamar existe em Sergipe, existe em Natal, existe em Salvador, existe em Florianópolis, existe em todo lugar. Por que a gente não consegue um Projeto Tamar? Né? Por que não consegue trazer para ali e a gente fazer um oceanário? É uma coisa que tenha mais a ver com a nossa vocação, e não apenas um deck, né? Assim, me parece muito pobre para o que Maceió pode oferecer, o conceito que foi dado àquele local ali do Alagoinhas. Né? Então, assim, eu acho que era interessante a administração executiva
dar uma reavaliada se realmente aquilo vai ajudar o turismo de Maceió, como poderia, né? Se a gente tivesse, de repente, um oceanário. Eu concordo plenamente contigo. Quanto à Orla Lagunar, João Pessoa tem uma Orla Lagunar fantástica, né? Onde tem o grande, o que toca saxofone, né? O bolero de Ravel, no pôr do sol. E ali aquela vista é maravilhosa da nossa lagoa. E abandonada, né? Assim, prometeram muito e ninguém faz nada. E aí, pastor, assim, eu vejo que não adianta muito você também só trabalhar na estrutura, porque a estrutura não muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a oportunidade, né? Então, assim, primeiro, ali a gente precisa fazer um trabalho social imenso. De conscientização. Pois é, então assim, não adianta eu chegar, passar uma pista nova, construir prédios e botar as pessoas lá dentro. Não vai adiantar. Porque a condição de miséria dessas pessoas vai perdurar. A cabeça é outro foco. Exatamente. Né? Então, assim, você precisa pegar aquelas pessoas, as que estão com dependência química, que é muito grande. Você precisa tratar essas pessoas, aquelas que querem ser tratadas. Né? As mulheres precisam ter outro tipo de opções. Claro que a vocação natural dela são os mariscos, né? Mas ela também pode fazer, de repente, para uma própria nova estrutura de artesanato que possa ter no local. Uma cooperativa, eu acho uma cooperativa de criação de artesanato. Uma cooperativa, que isso pode ser um projeto. Exato. Esperado deles agora, eles não têm esse recurso. Mas um projeto de lei que a própria prefeitura, com seu recurso próprio, forneça a eles, pelo menos, o ponto de partida. Veja, eu tive com o secretário de Cultura do governo federal, o Mário Frias. Né? Eu tive com ele esse ano e estava conversando com ele sobre a questão do nosso folclore. Eu tenho uma preocupação grande com o nosso folclore. Por quê? Porque os nossos mestres estão numa idade avançada e os jovens já não se interessam mais pelo nosso folclore. Né? Então, o que é que vai acontecer com a nossa tradição? Muitas delas podem ir embora junto com essas pessoas que estão em idade avançada. Né? Então, eu conversei com ele sobre a criação do Centro de Tradição Nordestina, que é tipo uma escola, né? Vamos pensar assim. Seria um local, né, onde teria uma oficina de costura das vestes, né, dos trajes, para as nossas manifestações folclóricas, de instrumentos, que essas pessoas que se apresentem, né, tenham lá turistas, né, para que possam prestigiar, comprar coisas, artesanatos dessas pessoas. Então, você criar uma estrutura onde você consiga manter as nossas tradições e que ela seja economicamente viável, que ela ande só. Né? Então, assim, isso existe em outros lugares. O Centro de Tradição Gaúcha funciona fantástico, de forma fantástica. Então, assim, por que a gente não pode ter? Alagoas é o estado onde a gente tem mais manifestações folclóricas do Brasil. E a gente vai deixar isso morrer? Não pode. Né? Então, assim, a gente tem essa vocação turística, veja, então a gente pode usar isso para fomentar essa economia. Né? E eu espero, assim, que a nova administração tenha um olhar um pouco diferente para isso, que ela possa enxergar esse problema, né, e seja parceira, né, para que a gente possa realmente cuidar das pessoas, que eu acho que é o fundamental, né, e a estrutura vem depois. Né? Aí sim, quando eu tiver com uma pessoa equilibrada, com uma pessoa com oportunidade, uma pessoa que possa, por exemplo, aquele rapaz que está lá hoje sem emprego, possa receber um curso de mecânico, de encanador, de eletricista, que ele abra horizontes na vida dele para que ele possa ter uma outra renda, aí sim, aí eu pego essa família e boto dentro de um apartamento. E ele vai saber valorizar o espaço, claro, o patrimônio e a estrutura que está sendo oferecida. Porque você não vai mudar somente o endereço dele, você vai mudar a vida da pessoa. Que quando pega e bota no Estáquio Gomes, você tira a característica da pessoa. Não adianta, né? Não adianta, essa discussão a gente viu assim, não adianta pegar aquela pessoa que tem uma vocação de viver ali na lagoa, porque é só o que sabe fazer, chegar e colocar no Benedito Bentes. Né? O problema não é o Benedito Bentes, o problema é a vocação da pessoa. Não, o que parece e dá a entender, apareceu o problema, bota no Bill. Pois é. Apareceu o problema, joga no Bill. Isso até foi tema da campanha entre os dois, né? Do fim do mundo e não sei o quê. Não é que o Bill, claro, ele tem hoje é uma cidade, né? Uma segunda Arapiraca. É uma segunda Arapiraca dentro de Maceió.
Então, assim, agora, as pessoas que têm a vocação de trabalhar no mercado, de vender o seu marisco, como é que ele vai fazer isso no Benedito Bentes? Não é uma questão só geográfica, é uma questão da vida da pessoa. A pessoa está ali do lado do mercado, é onde ela ganha o pão. Ela não vai ter como descer todo dia do Benedito Bentes para estar 4 horas no mercado para vender. Porque o mercado começa às 4 horas, 5 horas da manhã. Né? Então, assim, você não vai conseguir fazer isso. Aí o risco que ocorre é o quê? Dessas pessoas terminarem invadindo aquela área ali do bebedouro, que está sendo desassistida, se colocarem em risco e formar uma nova área igual o que a gente vê hoje lá na Lagoa. Então, não adianta só fazer a reforma. Há uma preocupação e, ao mesmo tempo, um esquecimento. O bom é a preocupação com a atitude. Né? Com certeza. Porque a preocupação momentânea, ela é para, às vezes, uma fumaça. Sim. Mas a preocupação com a atitude, ela traz resultados. O senhor, o que espera do seu mandato nesse primeiro ano? Primeiro ano é que vai dizer alguma coisa. O senhor vai sentar na cadeira e vou dizer, eu sou vereador, mas vou entender que eu preciso ter parceria com o executivo. Claro. Assim os projetos não vão andarem. Sim. Como é que a população espera do vereador eleito, empresário, Leonardo Dias, em atitudes, em projetos, principalmente em um caos como esse e também a educação? Falando disso, além disso, eu quero que o senhor também fale sobre a questão da licitação do transporte público, porque precisamos de ter licitações. Com certeza. Olhando para o seu público. Tá, vamos lá. Eu essa semana eu fiz já o planejamento do primeiro trimestre, né? Passamos o sábado inteiro em reunião. Nós já temos alguns projetos que estão na mão do setor produtivo, alguns estão sendo desenvolvidos, né, projetos de lei, alguns de revogação, inclusive. Né? Então, assim, o nosso mandato ele vem sendo construído ao longo dos 6 anos. Eu não vou chegar na Câmara sem saber o que vou fazer. Né? A minha equipe já está pronta desde sempre. Né? Então, todo mundo afinado já para o que a gente precisa fazer. Eu entendo que a Câmara de Vereadores precisa ter força, precisa ser independente, mas não fazer uma oposição irresponsável. Assim também vai ser o meu mandato. Né? Então, eu tenho dito que meu mandato ele é independente, eu não quero cargo na prefeitura, não quero estrutura na prefeitura, eu quero trabalhar por aquilo que eu prometi e eu sei que a gente pode executar. É claro que a gente precisa ter uma boa relação com o executivo, né? Mas o executivo, da mesma forma que eu tenho que respeitar o executivo nas suas decisões, o executivo também precisa ter essa visão de respeito com cada um dos vereadores. Né? E eu acredito que isso vai ser feito de forma natural e fácil. Eu não tenho absolutamente nada contra o atual prefeito, né? Tanto o atual quanto o prefeito eleito. Eu não discuto pessoas, não discuto intenções, eu discuto pautas. Né? Então, eu vou defender aquilo que eu defendi durante a campanha. Né? Então, assim, essa semana, inclusive, eu tive com o JHC, né, conversando. Então, o diálogo vai existir, faz parte da política. Sem diálogo, a política não é feita. Né? Então, vai ser dessa forma. Né? Então, de forma natural. E podem ter certeza, né, se você quiser saber o que é que eu vou fazer, é só você olhar o que é que eu prometi. Né? Porque cada uma das promessas que eu fiz, eu vou tentar executá-las. Óbvio que muitas delas dependem da boa vontade do executivo, mas eu creio que a relação será de respeito e muito, muito boa. Não vejo motivo para ser diferente. Muito bem. Ele é empresário, vereador eleito, Leonardo Dias, e vamos ficar na expectativa. A avaliação quem faz é você. Acredito em suas propostas. Um grande abraço.